Oitavo, hoje 14 de junho, tivemos uma aula presencial na qual nós demos uma luz aí para os alunos responderem atividade digitada, ok? Então, atividade digitada, vocês peguem aí, atividade correspondente ao dia 7 da semana de 7 a 10, tá bom? 7 a 10 de junho. Vejam aí no pacote de atividade de vocês, vejam qual é. Tem a atividade de história, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira questão da atividade, a pergunta é: o que foram as regências, né? O que foram as regências, tá bom? E por que é que o Brasil escolheu esse tipo de governo? Ó, essas regências começaram no Brasil em 1831. No mesmo ano que Dom Pedro I, tá bom? Foi embora do país. Aqui ele deixou seu filhinho de apenas 5 anos de idade, o Pedro II. Só que o Pedro II não poderia governar o Brasil, porque ele era muito pequeno, né? Então por isso que o pessoal escolheu essa forma de governo chamada regências, porque quem mandava aqui não era mais o imperador, quem mandava aqui eram os ministros, tá bom? Deputados, enfim, senadores também. Pessoas que poderiam ser escolhidas entre esses grupos aí que iam mandar no Brasil até o Pedrinho completar 18 anos de idade. Então fica mais fácil para você responder, tá bom, gente? Ó, o que eram as regências? Uma forma de governo na qual foi escolhida até o Pedro II completar 18 anos de idade. Pronto, só isso. Que aí você já responde tudo. Eu esquematizei dessa maneira para você ter uma base de como você deve responder a questão, tá bom? Na questão número 2, ela pergunta assim: qual o motivo da criação da Guarda Nacional? A Guarda Nacional ela foi criada pelos regentes, viu? Os regentes, quando assumiram o governo do Brasil, eles criaram a Guarda Nacional. Eles já estavam prevendo, sabe o que? As revoltas. E com essas revoltas regionais, locais, aconteciam muitas reviravoltas na política e era difícil do pessoal lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, controlar essas revoltas. Então eles criaram a Guarda Nacional e em cada região um coronel ia ser comandante dessa Guarda Nacional, tá bom? Cada região ia ter um coronel para mandar nessa Guarda Nacional. Então olha só, a Guarda Nacional foi exatamente uma guarnição, uma força armada criada pelos regentes para controlar as revoltas no Brasil. Tá bom, gente? Fica mais fácil assim. A Guarda Nacional foi uma força armada criada pelos regentes para controlar as revoltas aonde? No Brasil. Beleza, ótimo. Vamos lá. Terceira questão diz assim: responda, letra A. A regência é constituída apenas por uma pessoa, né? A regência é constituída somente por uma pessoa. Como é que ela é chamada? Tem várias maneiras. Tem a regência trina, tem a regência não ocorreu no Brasil, mas tem regência dupla. Quando é só uma pessoa, pessoal, é muito simples. Você não vai sem pensar muito, não há muito o que pensar. É regência una, tá bom? Regência una de uma pessoa só. Essa aí é a letra A da terceira questão. E a letra B da terceira questão, como é que ela diz? Ó, conhecido como Partido Liberal, lutava por maior autonomia nas províncias. Lutava por autonomia. Você tem duas opções para colocar nessa questão, nessa letra B da terceira questão. Ou você vai colocar a resposta como partido progressista, ou então você vai colocar a resposta como partido regressista.
bom? Ou um ou outro. Liberal, autonomia, liberdade. Vocês acham que é um partido progressista? Liberal, que pensa somente em ser livre, em ter liberdade, né? Liberdade política, liberdade econômica, liberdade constitucional. Será se ele pensa em avançar ou ele pensa em regredir? Aí você começa a imaginar. Então a resposta é, ele pensa em avançar. Aí você vai raciocinar e saber qual dos dois partidos é. Qual dos dois partidos pensa em avançar. Será se é o partido progressista ou o partido regressista? Progressista é de progresso. E regressista é de deixar as coisas como estão ou então voltar para uma outra situação anterior. Tá bom? Deixo com vocês. A letra C da terceira questão. A letra C diz assim: conhecido como Partido Conservador, queria um governo centralizado. Olha só, se um é liberdade, avanço, o outro é conservador, qual vocês acham que é o conservador? É o progressista? O progressista avança. O regressista reduz um pouco. Então qual dos dois é o conservador? E o que é conservar? Conservar é deixar as coisas como estão. Tá bom? Não mexer em nada, deixar as coisas da maneira que está. Então deixo com vocês também. Um é regressista e o outro é progressista. Letra D da terceira questão. Quem tinha 5 aninhos de idade não poderia governar o Brasil. Acabei de falar aqui, ó. Quem é que tinha 5 aninhos de idade e não poderia governar o Brasil? É a resposta que você vai colocar na letra D. Letra E. Líder da regência de 1835. Já tinha acabado as regências trinas. Depois das regências trinas, sobrou somente a regência una. E nós temos aí duas opções. Nós temos no livro também as opções. Tem o Diogo Antônio Feijó. E temos o Araújo Lima. Qual dos dois você vai colocar? Vê no livro essa parte aí, tá bom? Araújo Lima. Leia o texto mais uma vez, dá uma olhadinha para saber quem é que estava governando o Brasil nessa data. É importante? Veja bem, é importante porque você está estudando a história do Brasil, né? Você está vendo as mudanças que ocorreram no Brasil até os dias de hoje, tá bom? Letra F. Duração da regência, dessa regência aqui. Qual é a duração dessa regência de 1835? Se ela vai até 1837, então você raciocina um pouquinho e descobre, viu? Letra G. Escreva algumas palavras que definem a regência de Araújo Lima. Aí você vai ver lá aquelas batalhas e revoltas do Brasil. Por exemplo, foram 5, né? Tem a Sabinada, tem a Cabanagem. Vamos colocar aquelas batalhas e revoltas que estavam acontecendo aí, que foi durante a regência de Araújo Lima, a última regência do Brasil, a última regência antes de Dom Pedro II assumir o país como seu. Tá bom? Seu porque ele era o rei, né? Ele mandava ali no pedaço. Então, letra H. A letra H pergunta: a Guerra dos Cabanos foi aonde? Tem a cabanagem, que foi em Pernambuco, mas... não, desculpem. Tem a cabanagem que foi no Pará, né? No Pará. E tem os cabanos, que foi em Alagoas e Pernambuco. Alagoas e Pernambuco. É a letra H. Os cabanos lutaram em Alagoas e Pernambuco. Por qual motivo eles lutaram? Lutaram contra as injustiças, lutaram contra a pobreza e a miséria. Eles queriam ser notados naquele momento, porque o povo passava necessidade, realmente. Letra I. I de igreja, ok? Onde ocorreu a revolta dos malês? Malês, lembra de um estado chamado Bahia. Um estado muito bonito, de cultura diversificada,
E olha só, a revolta dos malês foi ocasionada por escravos que ainda teimavam em existir esse tipo de atividade no Brasil. O que é que esses escravos queriam? Queriam o fim da opressão, tá bom? Eles queriam liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de culto religioso, que eles eram seguidores do islamismo. Quer dizer, eles queriam uma série de coisas, viu? Liberdade era o principal delas. E a quarta questão ela pergunta o seguinte: comentar sobre a cabanagem. A cabanagem não é a mesma Guerra dos Cabanos, não. A cabanagem ocorreu no Pará, estado aí muito bonito também, de uma ótima, linda cultura do Pará. Por causa de quê? Por causa da dificuldade, da crise econômica, da crise política, da dificuldade econômica, da dificuldade financeira, né, pessoal? Eles queriam ser também, queriam ter seus direitos atendidos, eles queriam fundamentar ali um governo no qual eles pudessem ter seus direitos atendidos, tá? Como eles viram que o Brasil não tinha um imperador ainda, eles queriam fazer de tudo para montar o seu próprio governo. Não que eles quisessem se separar do Brasil, não. Eles queriam montar uma espécie de república onde eles pudessem autogovernar-se. Tá bom? A Sabinada, que é a letra A da quarta. A letra B da quarta fala da Sabinada. Sabinada foi uma homenagem a um médico baiano chamado Sabino. O que é que o Sabino queria? Um movimento intelectualizado, um movimento elitista, mas um movimento voltado a questões políticas bem, digamos assim, progressistas para aquele tempo. Era uma monarquia, era uma regência. Eles queriam uma república, eles queriam fundar uma república. Uma república onde? No estado da Bahia. Onde eles pudessem governar nessa república e exercer as suas atividades políticas e econômicas. Bom, muito bem. A letra C fala sobre a balaiada. Balaiada, um movimento já não é tão de elite assim, mas aconteceu num belo estado também, o Maranhão, e aconteceu que havia muita opressão também no Maranhão e os balaios queriam maior igualdade de direitos. Maior igualdade de direitos. Que não poderiam ser conseguidos se não fosse com luta, com muita luta, no qual o governo sempre saiu vencendo essa igualdade de direitos entre os maranhenses e entre os brasileiros em geral, né? E a letra D, a farroupilha. Farroupilha, que é a mesma coisa de Guerra dos Farrapos. Guerra dos Farrapos, que ao contrário do que o pessoal pensa, não era gentalha, não era na Virgem, não era nada a ver com gentalha, não. A Farroupilha aconteceu num estado também muito bonito, chamado Rio Grande do Sul, onde as pessoas lutaram pela fundação de uma república no Rio Grande do Sul. É uma luta que durou muito tempo e que inclusive vieram pessoas de outros países para lutar no Rio Grande do Sul pela liberdade de comércio. Os comerciantes, vaqueiros, fazendeiros do Rio Grande do Sul estavam insatisfeitos, então eles queriam melhores condições de comércio, eles queriam mais liberdade econômica, onde o governo não ficasse se intrometendo. Então é isso. Então, para isso, eles precisavam de uma república, onde eles pudessem decidir os destinos de sua vida. Tá bom? Então, dessa maneira, o pessoal do Rio Grande do Sul resolveu, queria realmente pegar em armas, E tanta confusão que estava acontecendo, como vocês podem notar, o governo ia abafando todas elas. Aqui também o governo conseguiu negociar até que acabou a revolta, né? Então o governo ia abafando todas elas. Chega um momento que o governo não aguenta mais, as regências não aguentam mais tanta revolta. Então a única solução que eles acham é
dá logo o reinado para Pedrinho, não tem mais jeito não. Pedrinho já tinha passado tanto tempo que ele tinha completado o quê? 14 anos de idade. E com 15 anos de idade ele assume o seu império como Dom Pedro II, o segundo imperador do Brasil, governando por quase 50 anos, quase meio século. Uma historinha que a gente vai ver depois. Então essa é a nossa aula de hoje, tá bom, pessoal? Amanhã tem mais. Amanhã temos mais aula, comentamos mais um pouco as atividades do livro, antes de entrar no continente americano como no todo, tá bom? Então até mais, grande abraço do tio, valeu!